Unidade 1, Cartografia e Sistemas de Localização. Aula 2.2, Conteúdo: os mapas e representação gráfica. Elementos dos mapas. Habilidade: decodificar informações representadas em símbolos e convenções de mapas temáticos e gráficos. E aí, pessoal, muito boa noite para todo mundo. Boa noite aí, professores presenciais, nossos colegas de trabalho. Boa noite, todas as turmas da EJA Médio, primeira fase. Vamos continuar nossas aulas de Geografia. Hoje é a nossa segunda noite de aulas aqui de Geografia na nossa unidade 1. A gente está começando aí o curso de Geografia. Vocês já tiveram a primeira aula de hoje com a professora Ludmila. A gente vai continuar falando sobre outra coisa que é muito importante também para a geografia, que é o estudo dos mapas. O que seria a geografia sem a análise, né? Sem a gente entender aí os lugares aí do mundo todo e também entender esses desenhos, esses gráficos, essas linhas, essas informações que aparecem aí nos livros, na internet, nos jornais, e o que elas querem, o que as informações que tem no mapa quer dizer para a gente. A gente vai fazer isso aí, esse exercício, na aula de hoje, certo? Vamos relembrar primeiro o que nós vimos na aula passada com a professora Ludmila, agora há pouco, a aula 2.1, falou sobre os fusos horários. A gente verificou sobre a diferença de fusos horários ali, dependendo da posição daquele ponto no planeta. O mesmo horário que está acontecendo aqui no estado do Amazonas, no município de Manaus, é um horário diferente do que está acontecendo, por exemplo, lá na cidade de São Paulo, ou lá na cidade de Londres, ou lá em Pequim, na China. São horários diferentes, porque são pontos que estão localizados em lugares diferentes aí no nosso planeta. E como a gente sabe que o nosso planeta ele tem um formato esférico, né? A Terra é arredondada, então tem essa situação do planeta estar sempre realizando movimentos de rotação, ao redor do Sol também, com a translação. E todos esses movimentos vão fazendo aí as horas diferentes no mundo todo. A gente verificou também, né, que existem aí 24 fusos horários. A cada 15 graus de longitude, a hora vai ou avançando, né, ou avançando 1 hora, 2 horas, 3 horas, e assim sucessivamente no sentido leste, né, ou diminuindo, né, no sentido oeste. Então nós aqui estamos nesse exato momento aqui na cidade de Manaus, em torno de 8h30 da noite, né, lá em outros lugares do planeta já é 3 da manhã, 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, vai depender muito de quê? Da posição desses lugares aí no nosso planeta. A gente verificou também que aqui no Brasil temos aí vários fusos horários. O fuso horário de Brasília, ele é o principal, ele é considerado o horário oficial, mas existem outros fusos horários, né? Tanto é que nós aqui da região norte, a maioria dos estados da região norte, tem uma hora mais atrasada em relação às pessoas que vivem ali em Brasília, em São Paulo, né, e outros estados aí do território brasileiro. Por quê? Porque a posição desses estados é diferente. Certo, pessoal? Verificamos, inclusive, também sobre o horário de verão, né, que foi revogado a partir do governo aqui em 2019, e justamente, né, por conta de decisões políticas, acabou sendo definido que não há mais necessidade de horário de verão, né, do ajuste do horário durante o período do verão, lá para alguns estados brasileiros, e isso acabou agora a partir de 2019. Na primeira aula, então, verificamos sobre horários, né, horas, diferenças e tudo mais. Agora a gente vai falar sobre mapa. E para começar a aula de hoje, a gente vai para o nosso desafio do dia, que é este aí que está aparecendo. Observe os mapas abaixo, pessoal. Tem 3 mapas. Esses mapas mostram a mesma área, mas cada um traz informações diferentes sobre um tema. Qual é a diferença que você consegue identificar em cada mapa, hein? É o mesmo lugar, a mesma área, o mesmo território que está sendo mostrado aí, território brasileiro, né? Só que tem informações diferentes aí, né? O que está dizendo em cada um deles? Observem, analisem, anotem direitinho as diferenças, o que diferencia um mapa de outro, para mostrar para a gente lá na nossa interatividade final. Eu vou dar 1 minuto para vocês aí fazer as anotações e daqui a pouco a gente inicia a aula de hoje. Vamos iniciar a aula de hoje, gente. A aula de hoje fala sobre mapas, sobre representações que aparecem aí em formatos de desenhos, de linhas,
colunas, de símbolos, várias outras informações para representar o quê? Isso aqui, ó, essa realidade toda. Essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem de satélite. É uma imagem que representa a realidade de determinado ponto. Não é um desenho, portanto, né? A gente vai estudar na aula de hoje sobre os mapas que são representações disso aqui. Essa área que a gente está vendo aqui nesse começo da aula de hoje é essa área aí onde fica o bairro do Japim 2, aqui na cidade de Manaus, onde fica a sede do Centro de Mídias. Eu estou bem aqui, ó, eu e todo mundo, professor Ludmila, professores, tá todo mundo aqui nessas áreas. E a gente aqui na rotina de trabalho, a gente circula muito por essas ruas daqui, ó, tem um monte de restaurante para cá, ali atrás tem outro restaurante concorrente, tem outra padaria mais lá nesse sentido aqui, né, mais para cima. Tem vários pontos importantes aqui para a gente nessa área ao redor. Se a gente pudesse desenhar, produzir um mapa nós mesmos dessa área aqui, a gente conseguiria, nós conseguiríamos, porque nós temos aí essa vivência, né, dessas áreas todas aqui onde nós estamos. A gente sabe que tem uma pequena floresta aqui né, atrás, né, do estacionamento da sede da SEDUC, essas ruas todas, as casas e tudo mais. Tudo isso, pessoal, que é o que a gente conhece como a realidade do nosso planeta, a posição exata de cada casa, do estacionamento, da SEDUC, das ruas, etc. Tudo isso pode ser representado em um instrumento que a gente conhece como mapa. É isso que a gente vai falar na aula de hoje, é isso que a gente vai verificar algumas informações que vão trazer para a gente por que é tão importante a gente entender e o que? Saber ler um mapa, entender o que aquele monte de desenho, de símbolo, de gráfico está querendo dizer para a gente. Além dos mapas, a gente inclusive também vai estudar gráfico, né, tabela, a gente vai entender direitinho também por que eles também são importantes aqui para a geografia. E não só para a geografia, tá, gente? É para a nossa vida aí, para quem estiver trabalhando, volta e meia vai topar com instrumentos como esse. Então vamos começar? Vamos falar então sobre os mapas. O mapa é um instrumento que ele é muito antigo, né? Essa representação aí que a gente está vendo nessas imagens, elas foram formadas a partir da evolução de diversos mapas. Então o mapa ele tem essa função de quê? De mostrar uma realidade, de mostrar determinada área do planeta em um formato mais facilitado, em um formato que o leitor, o estudante, ele consiga compreender como é que está organizado mais ou menos aquele lugar. Olha esse primeiro mapa aqui, né? Esse primeiro mapa, ele mostra uma área do continente europeu, né? A área da Europa. E a gente consegue ver aí nesse mapa da Europa pouquíssimos detalhes, mas ao mesmo tempo a gente consegue saber exatamente, ó, por conta dessas diferenças de cores, qual é o país aqui, onde está localizado cada país do continente europeu e tudo mais. A gente vê aqui onde é a França, onde é a Espanha, onde é a Polônia, a Alemanha, né? Essas cores ajudam a gente a diferenciar onde começa um país, onde termina o país, onde começa o outro país. Então já é o quê? Todas essas informações aqui estão organizadas para fazer você entender que o continente europeu tem essa divisão aqui. A gente consegue entender nessa porção azul que aparece aqui, também é uma informação. Esse azul claro aqui está representando o quê? O oceano, o mar Mediterrâneo, e a gente observando isso aqui também consegue diferenciar o que é terreno, o que é país e o que é oceano. Então, pessoal, sem precisar, essa é uma coisa muito legal dos mapas, sem precisar ler textos gigantescos, né? A gente consegue entender uma realidade só olhando para isso aqui. A gente não precisa ler textos gigantescos para saber que a França é um país que fica bem próximo da Espanha, bem próximo da Alemanha, e a gente consegue simplesmente observar, porque todas as linhas, os pontilhados daqui desse mapa, as cores nos ajudam, os tons de cor ajudam a gente a compreender determinada realidade. Mesma coisa aqui no caso do mapa do estado de São Paulo, aqui no território brasileiro. A gente consegue entender, por exemplo, qual é o formato do estado de São Paulo aqui no território brasileiro. Por quê? As linhas, as cores, elas nos ajudam a entender onde começa e onde termina aquele terreno. Então, sem a gente precisar ler muitos textos, essas imagens, esses gráficos, esses símbolos, as cores, ajudam a gente a compreender pelo menos uma parte daquela realidade. Inclusive,
quando a gente verifica um mapa ainda mais específico, que mostra ali as ruas de determinado lugar, onde é que passa o igarapé daquele outro lugar. Quanto mais próximo eu vou chegando de um mapa, mais detalhado ele vai sendo e melhor vai ser a minha interpretação sobre aquele lugar. Então os mapas ele tem uma importância muito grande porque ele utiliza desses elementos aqui, os pontos, as linhas, as cores, algum título, para poder fazer a gente entender determinada realidade. Seja a realidade, no caso aqui da Europa, de São Paulo, ou dessas ruas aí, né, desse bairro, dessa cidade. Então a gente consegue compreender a partir das informações que estão aparecendo aí nesses mapas. Pessoal, os mapas não surgiram de uma hora para outra, né? Hoje em dia os mapas, tá tudo na internet, né? Com o celular a gente consegue verificar ali alguma informação de determinado lugar, onde fica, como a gente chega para lá. Mas até chegar no ponto que a gente conhece, os mapas passaram por um processo de evolução muito grande. A ciência geográfica, gente, ela está presente no cotidiano, na vida das cientistas em geral, dos pesquisadores em geral, há muito tempo. Simplesmente porque eles o quê? Questionaram, quiseram entender como é que funciona esse mundo aí, né? Por que as coisas acontecem no mundo? E começaram a colocar isso no papel. O mapa, a gente vai ver agora na próxima tela, os mapas eles têm todo um processo de evolução. Olha esse mapa que está aparecendo aí. Essas 4 imagens, gente, elas representam a mesma área. Só que essa primeira representação que aparece aqui é uma representação feita há mais de 2.000 anos atrás. Há muito tempo, mais de 4.000 anos atrás ali, antes do tempo comum, e isso tem uma importância muito grande para a ciência. Esse aí é o mapa da região do Gassur, que hoje em dia é uma área onde fica o Iraque, né? Então as pessoas que produziram esse mapa, eles pegaram um pedaço de barro, um pedaço de argila, e começaram a moldar essa argila aí, ó. Foram representando o lugar onde eles estavam a partir de desenhos. Eles foram definindo que aqui tem um rio, registraram que aqui do lado tem um monte de montanha, fizeram essas bolinhas aí, né? Para poder o quê? Colocar, né, registrar como é que estava organizada aquela área onde eles estavam circulando. Então, depois que os arqueólogos encontraram esse instrumento aqui, eles conseguiram entender que o ser humano se preocupa com a área, né, onde ele vive já há muito tempo. E principalmente porque algum ser humano registrou isso aqui. O mapa, portanto, ele passou por todo um processo histórico até chegar no formato que a gente conhece. Para vocês terem uma ideia do quanto que eles estavam certos, né? Essa segunda imagem que aparece na tela de vocês, apenas na imagem, né? Ela mostra exatamente esse primeiro mapa num formato aí reimaginado, né? De como que as pessoas que produziram esse primeiro mapa lá num pedaço de argila estavam pensando. E eles ali, ficou bem claro, né? Que nessa parte para eles era o rio, as montanhas ficam bem aqui, os dois lados, né? De áreas de montes. O sentido norte, eles fizeram aqui também uma orientação baseada no sol, né, o leste, o oeste para esse sentido. Quando a gente vai para esse terceiro mapa aí da nossa tela, a gente vê já uma imagem de satélite, exatamente dessa área que eles desenharam aí, né? É uma área onde fica ali perto do Iraque, né? As cidades ali importantes, Bagdá, o rio Eufrates, que corre aí nessas áreas. Tudo isso, quando a gente vai olhar uma imagem de satélite, que é uma imagem real, né, ela confirma exatamente o que aconteceu aqui, ó, há muitos anos atrás. Então, gente, as informações que existem aí, registradas pela ciência, elas estão aí presentes principalmente por conta de séculos e séculos de busca, de pesquisa, né, de confirmação científica. Não foi simplesmente ninguém que chegou e olha, o Iraque é desse jeito aí, né? E ponto. Foram séculos, né? No caso aqui do Gassur, milênios, né? Para poderem confirmar essas informações e poder divulgar elas da maneira correta. Então, para a gente ter uma ideia, o mapa do Iraque aqui, ele representa o território iraquiano, mas já há muitos anos atrás, outros seres humanos já tinham essa percepção de como era a realidade e como eles podiam colocar isso no papel. Por que a importância de colocar, no caso aqui não era papel, né, era argila, né? Mas por que a importância de registrar os pontos, os lugares? Para não se perder,
para poder saber, né, onde fica determinados pontos. Muitos governos, depois disso aqui, só foi melhorando, só foi evoluindo. As grandes navegações, os navegantes tinham que produzir mapas. Na medida que eles iam explorando os lugares, eles iam desenhando, registrando o que tinha naquelas áreas. Sejam os exploradores europeus, os exploradores chineses naquela área da Ásia, todos eles iam registrando e esses registros foram se acumulando ao longo de milênios. A gente não está falando que é ninguém que chegou aqui do nada e falou que o mundo é desse jeito, né? São todo um conjunto de registros há muito tempo que foram sendo acumulados e foram sendo confirmados ao longo do tempo. No caso dos mapas, pessoal, a importância deles é exatamente essa. Além da importância histórica, né? Porque os seres humanos desde sempre eles tinham, né, que saber onde é que eles estavam, para onde eles estavam indo, onde que tinham que ir, né? E isso acabou sendo muito importante até para a gente hoje em dia. Começou aqui. Hoje em dia, para a gente poder circular por um lugar que a gente não conhece, a gente usa lá o celular, né, principalmente quem mora em cidade grande, né? Usa o celular para poder saber onde é que fica aquela loja, onde fica aquela igreja lá, aquele bar, aquele lugar, qualquer um lugar, né? Poder saber aquele ponto exato e qual o caminho que eu tenho que seguir para chegar naqueles lugares. Há milênios atrás, o celular não existia, mas esses registros aqui ajudavam as pessoas a circular pelos lugares. Então, hoje em dia, a gente vive aí numa situação de muito boa, né, quando a gente compara a centenas, a milhares de anos atrás com relação aos mapas. Vamos ver então como é um mapa, pessoal. Ele não pode ser feito de qualquer jeito. Os mapas eles têm aí uma produção científica e os estudantes de geografia, os estudantes como vocês do ensino médio, né, as pessoas que entram em contato com esse tipo de material, a gente tem que saber ler um mapa. E para entender um mapa, ele tem determinados elementos, que são esses aí que estão aparecendo na tela. Todo mapa, gente, praticamente todo mapa, ele tem que ter esses elementos. Por exemplo, o título, né? Todo mapa ele tem que ter um título que está relacionado aí ao assunto daquele mapa. Então, todo mapa, ele não vai mostrar toda a realidade de determinado lugar, porque não tem como representar numa imagem toda a realidade daquele lugar. Então, geralmente, o cientista, o cartógrafo, a pessoa que produz esse mapa aí, ele escolhe um assunto. E esse assunto aqui, no caso, é o quê? É a densidade demográfica do Brasil. É quantas pessoas, qual a quantidade de pessoas que vivem nesses lugares no território brasileiro. E para ajudar a entender isso, o título acaba sendo também importante. Outra coisa importante no mapa, apenas na imagem, é a orientação. A gente tem que saber onde é o sentido norte desse mapa, né, para saber ali exatamente os outros pontos cardeais, para poder se localizar ali, saber de que sentido a gente está falando. Se a gente está falando de uma área que está virada para norte, se no sentido leste tem uma característica e tudo mais. Então a orientação também é importante em qualquer mapa. A legenda também ela é fundamental. A legenda é esse quadrinho que aparece aí no canto do mapa, que ele diz exatamente as medidas que estão sendo mostradas aí nessa realidade. Nessa legenda, gente, ela está mostrando quantidade de pessoas que vivem no lugar. Então, quanto mais avermelhada for a cor, significa que tem mais pessoas morando. Quanto mais amarelada for essa cor, de acordo com a legenda, significa que tem menos pessoas morando. Então, pessoal, essas cores, essas linhas, a divisão dos estados e a legenda já vai trazer muita coisa para a gente aqui. Se a gente sabe, pela lógica, que quanto mais avermelhado significa que tem mais pessoas morando, a gente observa que nesse mapa aí, toda essa área do território brasileiro, do litoral brasileiro principalmente, tem muito mais pessoas morando. Enquanto aqui na parte mais a oeste do Brasil, na região norte, tem menos pessoas morando. Cor, linhas e alguma legenda te ajudando, sem precisar de texto nenhum, praticamente, né, a você entender como é que está organizada a densidade demográfica de um país. E a gente não está falando só de livro de geografia, não, gente. Está falando de matérias de jornais, documentos de maneira geral que mostram mapas, eles ajudam, eles meio que resumem uma informação que poderia estar em páginas e páginas de textos, e que a gente consegue observar só olhando a imagem. Todo mapa também tem uma escala, né, que é uma relação matemática que mostra para a gente o quanto que aquela realidade, no caso aqui o território brasileiro, foi reduzido para poder caber
nessa área aqui, nesse monitor aqui. O território brasileiro não é desse tamanho, mas ele foi reduzido, a escala, né, dessa realidade aí que é o território brasileiro foi bastante reduzida para poder caber nessas áreas. Então todo mapa também tem que ter uma relação matemática de escala, para a pessoa que estiver estudando saber o quanto que vale cada centímetro daqui, cada milímetro dessas áreas. E todo mapa também tem que ter uma fonte. Lembra que eu falei agora há pouco? Não pode vir qualquer um aqui falar, né, que desenhar o mapa de qualquer jeito e todo mundo vai acreditar nessa pessoa do nada. Não, o mapa, todos os mapas, todos os instrumentos científicos em geral, tem que ter uma fonte. Nesse caso aqui, a fonte é o IBGE, né, o órgão do governo federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que organizou, gerenciou, pontuou todas essas informações aí e formou esse mapa. Então um mapa é um documento científico que mostra determinada realidade que o cientista quer mostrar para a gente. No caso aqui, a pessoa que organizou esse mapa, o grupo de pessoas que organizaram esse mapa, eles querem dizer para a gente como é que está organizada a população do Brasil, né? Onde tem mais gente morando, onde tem menos gente morando. E a gente consegue observar só olhando essas informações aí de cor, de linhas e tudo mais. Porque aí nesse mapa também tem a divisão por estados, né? A gente consegue fazer uma relação. E mais ainda, a gente consegue produzir um texto, nós mesmos, a partir do que está aparecendo nessas informações, nesse instrumento. Então, para vocês verem o quanto que é importante a gente entender um mapa, tanto para a geografia, quanto também para o nosso dia a dia de maneira geral. A gente vai topar com muitos mapas por aí. Existem mapas de diversos tipos, a gente vai ver agora alguma classificação dos mapas. Na próxima tela a gente vai ver aí que os mapas eles têm algumas categorias específicas, elas são utilizadas ali em momentos específicos, né? O mapa topográfico, por exemplo, esse mapa que está aparecendo aí, ele representa o quê? A superfície terrestre. Então ele mostra nesse mapa, que é um mapa do território espanhol, né, exatamente todo o território espanhol, e ele mostra também ali as áreas de relevo. Ele mostra quais são as áreas que são mais elevadas nesse território aí. Podia ser qualquer um, podia ser Espanha, podia ser Brasil, podia ser Alemanha, né? Ele mostra exatamente com essas cores quais são as áreas mais baixas, né, mais ali próximas do nível do mar, e quais são as áreas mais altas, né, as áreas de serras, de montes, né, nessas áreas do território espanhol. Quando a gente fala de topografia, a gente está falando exatamente, né, da questão da altitude desses lugares, a altitude média aí dessas áreas. E esse mapa, geralmente os mapas topográficos, que mostram toda, né, a extensão de determinado país, ele é formado em escala pequena, ou seja, é um mapa que ele é muito pequenininho, ele mostra todo o território espanhol, mas ele mostra poucos detalhes, a gente não consegue ver nenhum prédio, não consegue ver a organização das cidades, não consegue ver nada. A gente consegue ver a divisão aí do território espanhol. Além do mapa topográfico, que mostra essas variações de altitude, também temos aí a carta topográfica. Esse documento, gente, ele já é um pouco mais científico, ainda mais científico do que o normal, né? Ele já é mais específico para as pessoas que estudam cartografia, né? As pessoas da engenharia mexem muito com cartas. São documentos de escala maior, né? Escala grande. Por quê? Porque eles mostram muitos detalhes. Eles já mostram uma quantidade aí de detalhes maior dentro aí dessa área que está sendo analisada. Essa carta, por exemplo, é de uma área, né, selecionada do município de Alagoa, lá em Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais. Então, ele não mostra o território de Minas Gerais, ele mostra só aquela área ali do município e como é que está organizada ali as áreas de serra, as áreas de planície, onde é que estão os rios dessas áreas. Então, a carta topográfica, a carta de maneira geral, ela é mais precisa. Ela tenta encontrar lá um ponto de equilíbrio entre o que é o real mesmo, caso nós estivéssemos ali olhando de cima para baixo. Então a carta ela tem que trazer uma informação ali muito precisa sobre determinados lugares. Por isso que os engenheiros cartógrafos, os engenheiros de maneira geral, construção civil, precisam dessas informações para fazer ali, por exemplo, as construções ali, os projetos deles de maneira geral. A carta é um documento muito importante a nível profissional. Dentro de uma carta, como é que funciona? Dentro de uma carta, ela tem que ser o mais preciso possível e ela também tem que ter uma descrição correta ali de o que está presente naquela área
e quais são as variações de altitude daquela área também. Vamos ver agora na próxima tela que dentro de uma carta topográfica é necessário mostrar a chamada posição planimétrica. Quando a gente fala de planimétrica, a gente fala exatamente das características horizontais dessa área que está sendo estudada. As áreas ali onde começa e onde termina um rio, um lago, onde começa e onde termina a rua. Geralmente, uma carta planimétrica ela é muito utilizada para quem tem sítio, para quem tem propriedade, para quem tem uma casa própria que precisa de um documento da prefeitura chamado habite-se para poder ter a liberação para morar naquelas áreas. Então essa carta, por exemplo, ela está mostrando para a gente que aqui, nesse ponto, tem uma rua, tem uma estrada passando aqui, mas também tem essa outro símbolo aí que mostra um terreno, uma casa, e que tem este formato. E além disso, ainda tem essa outra informação de que tem um lago nessas áreas ali próximas de onde está essa propriedade. Então é uma carta com posição planimétrica, ela é muito importante também para o dia a dia das pessoas que precisam, por exemplo, confirmar o tamanho do território da qual elas são donas, por exemplo, do terreno da qual elas são donas. Então, uma carta como essa aí, ela tem que ser o mais preciso possível. Qual é a latitude, a longitude exata onde fica essa pontinha aqui dessa propriedade. Porque as prefeituras, em geral, precisam dessas informações para poder registrar, para não ter nenhum problema ali naquelas áreas. Então, para vocês verem aí o quanto que o estudo dos mapas acabou entrando na nossa vida ali, e para as pessoas que precisam desse tipo de documento, acaba sendo ainda mais importante, porque está mexendo com patrimônio, mexendo com dinheiro, Então, isso acaba sendo muito importante também. Dentro de uma carta topográfica, além da questão plana, de saber onde começa e onde termina o lago, a estrada, a propriedade de maneira geral, tem também a chamada posição altimétrica. Tem alguns mapas que tem ali esses círculos, que eles vão dizendo para a gente qual é a altitude exata daquele lugar. Esses círculos que estão aparecendo aí na tela de vocês, nessa parte de baixo, ele é como aparece no mapa. Ele aparece com esse monte de círculo aí. Só que cada círculo ele tem um valor numérico aqui. Nesse primeiro, nesse grandão, ele tem um valor 0, que representa nível do mar. Nesse outro círculo aqui mais para dentro, ele tem um número 20 aparecendo aí. Significa que tem 20 metros essa área toda aí ao redor. E assim sucessivamente, 40, 60 mais aqui para dentro. Quando o estudante, quando o engenheiro, quando a pessoa vai olhar esse mapa aqui, ele vai poder levar em consideração essas informações aqui. Não, essa área aqui é nível do mar, mas essa área mais para dentro aqui é 20 metros para cima. Então ele consegue imaginar exatamente como é mais ou menos esse terreno ali dentro de uma carta com posição altimétrica, com essas linhas ali, com esses círculos que mostram exatamente qual é a altitude média daqueles lugares. Pessoal, os mapas são muito importantes, mas a gente precisa também entender na aula de hoje que existe mapa de tudo quanto é tipo, para falar de tudo quanto é coisa. Tem muito assunto que dá para a gente estudar com relação aos mapas. A gente já vai ver agora na próxima tela, inclusive, um desses mapas. Quando a gente fala de mapa temático, a gente está falando exatamente dessa situação de cada mapa ter vários temas. Sempre tem que ter um tema. O mapa não não é simplesmente um desenho. É um instrumento cartográfico, é um instrumento de explicação de determinada realidade. Então os mapas eles podem ser físicos, podem mostrar as altitudes, hidrográficos, pode ser um mapa climático, pode ser um mapa social, como é o caso aí do mapa político. Esse mapa aí que está aparecendo na tela é um mapa político, porque ele mostra aí o quê? A divisão política do estado do Amazonas. A gente sabe exatamente onde começa e onde termina cada município. Mas também pode ter mapa histórico, mapa econômico, mapa demográfico, que foi aquele que a gente viu lá sobre a população do território brasileiro. E isso, pessoal, acaba sendo muito importante quando a gente quer estudar apenas um assunto. Quando a gente quer entender determinada realidade, quando um jornalista está fazendo alguma matéria
sobre queimadas no Brasil, ele vai precisar de um mapa sobre as queimadas no Brasil para poder mostrar para a pessoa que estiver lendo a reportagem dele, para poder entender, né, que no território brasileiro tem áreas que estão sendo muito queimadas, pouco queimadas e tudo mais. Então o mapa te ajuda a confirmar determinada realidade. Por isso que a gente tem que saber ler o mapa e entender o que esse monte de cor está dizendo aí. Vamos ver mais alguns exemplos de mapas temáticos. Esse mapa aqui que a gente vê é político. Esse mapa que a gente está vendo aí é um mapa da hierarquia urbana do Brasil. Ele mostra, com esses quadradões gigantes aí, com esses triângulos grandões, quais são as grandes cidades do território brasileiro. Então, o quadradão ali que está aparecendo, a gente vê que está presente ali em São Paulo, no Rio de Janeiro. Os triângulos grandes aí, eles mostram, estão posicionados ali em áreas como Brasília, Salvador, Porto Alegre. E a gente vai poder entender, a partir desses símbolos, como é que está organizada essa realidade. Olha esse outro mapa aí de outro lugar do mundo, da França. É um mapa de rede ferroviária da França. Olha que assunto aleatório, mas que dá para fazer um mapa sobre isso. Esse mapa está mostrando aí com as linhas verdes e as linhas azuis por onde passam os trens da França, por onde passam os metrôs. Então a gente consegue entender mais ou menos, a gente consegue tirar uma conclusão daí desse mapa, de que dentro do território francês dá para circular, né, por trem ali por praticamente todo o país, né, que dá para fazer ali um percurso por trem e quais cidades vão percorrendo ali aquele território. Pessoal, os mapas são muito importantes, verificamos vários tipos de mapas aqui na nossa aula de hoje, mas além dos mapas, aqui em geografia e na vida de vocês daqui para frente, a gente vai cruzar também com outros instrumentos muito importantes para a gente entender determinada realidade, que são os gráficos. Vamos dar uma olhada, então, vamos entender direitinho o que é um gráfico, né? É basicamente uma informação que é numérica e que a gente pode ver em formato de desenho. É basicamente, né, um dado estatístico que é todo numérico, tem um monte de número aqui, mas que ele está sendo representado em forma de desenho e esses desenhos ajudam a gente a compreender essa realidade. Olha esse gráfico aí que está aparecendo. Ele mostra o quê? O que está mostrando ali no título? Evolução da população no Brasil. Em 2001, tínhamos aí 172 milhões de pessoas e em 2017 chegamos aí a 207 milhões de pessoas. Então esse gráfico, cada pontinho, cada percurso que ele vai fazendo, esse gráfico está mostrando para a gente uma realidade e a gente consegue o quê? Compreender que se a gente sabe que em 2001 estava desse jeito, em 2017 estava desse outro jeito, é claro que tem uma relação de grandeza aqui, né? Aumentou, né? Então significa que a gente tem ali uma informação para a gente. Não tem nenhum texto aqui explicando sobre a população do Brasil. Esse texto aqui fala sobre outra coisa. Mas aqui a gente consegue entender, só com a linha, só com o ponto, só com as informações aqui dos anos, que a população no território brasileiro aumentou. Então os gráficos eles também são muito importantes para os estudos de geografia, para os estudos de matemática, várias outras matérias, vários outros componentes dos estudos de vocês, e também para a vida, né? Os jornalísticos, de maneira geral, os textos científicos sempre utilizam gráficos aí, né? No trabalho, né, nos trabalhos, quem vai trabalhar com escritório aí na vida de vocês também vai vai entrar em contato com muitos gráficos por aí. Vamos ver mais alguns gráficos, então. Esse aí é um gráfico de linhas, né? Esse gráfico mostra a inflação durante um período do ano, e esse gráfico já é mais diferentão, né? Ele já mostra aí uma variação bem maior. Se a gente tem aqui no mês de janeiro a inflação em um formato, a gente já tem uma variação ó, que caiu bastante aqui ao longo do mês de junho e julho e aumentou de novo e ficou ali nesse nível no mês de dezembro. Também é uma informação que nós temos aí sendo mostrada para a gente nesse gráfico e que a gente acompanhando essa linha, acompanhando as medidas ali dos meses do ano e os valores, a gente consegue entender como é que funciona a inflação, nesse caso aí, entender a inflação nesse lugar. Na próxima tela a gente vai ver tipos de gráficos, né? A gente já viu alguns gráficos aqui e a gente vai ver quais são os tipos de gráficos que existem. Esse tipo de gráfico aí a gente já viu, né? São gráficos de linhas. No caso aí, esse gráfico está falando de quê? As pessoas que estão em extrema pobreza, em pobreza ou em pobreza extrema. Né? A linha vermelha,
que eu vou circular aqui em azul, mostra dados desde 1992. E aí, com o passar dos anos, ó, esse gráfico foi o quê? Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chegou em 2016, esse valor aumentou. O que a gente consegue concluir daqui? De que a extrema pobreza no Brasil, né, em 92 era alta, foi diminuindo ao longo dos anos, mas aumentou ao longo ali do ano de 2015 e 2016. Sem precisar de nenhum texto, a gente consegue entender a variação de uma realidade. Além do mapa, os gráficos também são muito importantes. Além do gráfico de linha, também temos ali os gráficos de colunas, como esse que aparece aí na tela de vocês, né, ou do lado esquerdo. Né, ele mostra ali o investimento em ciência, comparando vários países, e o Brasil aqui, né, bem baixinho. E essas barras também, nesse segundo gráfico, mostra como que as pessoas conseguem fontes de informação. Essas barras estão dizendo para a gente que tem um valor que é maior do que esse outro valor aqui de baixo. A gente consegue comparar e conseguir concluir determinado assunto. Também existe o climograma, né, muito importante de geografia para a gente entender as variações de temperatura. Ao longo do ano, em Manaus, aumentou lá no mês de outubro e depois diminuiu. Durante o ano, choveu isso aqui em janeiro. Em março, choveu mais. Em agosto, choveu bem menos. Em dezembro, chove um pouco mais em Manaus. O climograma ele tem essa função de ajudar a gente a entender determinada realidade de temperatura e de chuva. Por fim, nós temos aí os gráficos de pizza, né, que são esse formato arredondado que mostra aí, faz um comparativo de grandezas. Né? No caso aí desse gráfico, ele mostra como é que tá as fontes de energia no Brasil, no mundo em 2016. Então está mostrando exatamente aí que de tudo que é produzido de energia no mundo, o petróleo ainda é a fonte de energia muito utilizada, né? 36% aí da energia vem do petróleo e tem aí os outros índices para serem mostrados ali nesse gráfico de maneira geral. Gente, verificamos a importância dos mapas e também dos gráficos para a gente entender, compreender determinada realidade aí, certo? Sem precisar de muito texto. Mas, ao mesmo tempo, vendo essas informações, a gente consegue o quê? Produzir informações, a gente consegue produzir, analisar, a gente consegue criar uma opinião também sobre o assunto que aquele mapa, que aquele gráfico estiver sendo mostrado para a gente. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Boa noite, professores. Bom descanso até amanhã. Bom descanso também para todos os nossos alunos. Até amanhã. Boa noite, professor Ludmila. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite a todos vocês e até amanhã.